Imagine acordar em uma manhã de 1348. O ar de Londres não cheira apenas a esgoto e fumaça de carvão. Ele tem um novo componente: o cheiro adocicado e metálico da carne humana apodrecendo em vida. Você sente um pequeno caroço na virilha ou na axila. No início, parece uma picada de inseto, mas em poucas horas esse caroço incha até o tamanho de uma maçã, tornando-se negro, pulsante e febril. Bem-vindo ao início do fim. A peste negra não foi apenas uma estatística que eliminou metade da Europa. Foi uma metamorfose biológica grotesca. Diferente das mortes limpas dos livros de história, a Yersinia pestis transformava o corpo humano em uma fábrica de fluidos corruptos e gases fétidos. Hoje, no Medieval Decay, vamos deixar de lado os mapas e as datas. Vamos colocar as luvas de couro e abrir os corpos daqueles que o mundo esqueceu. Vamos entender a mecânica dos bubões, o colapso dos pulmões, e por que naquela época a única coisa mais aterrorizante do que morrer era o processo de se tornar um vazamento vivo. Prepare o estômago. A praga está batendo à porta. Tudo começa com uma picada. A pulga do rato, faminta porque a bactéria bloqueou seu próprio sistema digestivo, vomita o sangue infectado diretamente na sua corrente sanguínea. A partir desse momento, a Yersinia pestis sequestra o seu sistema imunológico. Ela não ataca as suas células de defesa. Ela as usa como cavalos de Troia. A bactéria viaja pelos vasos linfáticos até o posto de controle mais próximo, os seus gânglios. É aqui que a biologia se torna um filme de horror. Em vez de combater a infecção, os gânglios começam a inchar violentamente. Eles se tornam os famosos bubões. Dentro dessa massa de carne inchada, acontece uma guerra química. O tecido linfático morre e se liquefaz, criando uma sopa de pus, sangue necrosado e bactérias. O bubói torna-se uma bomba relógio biológica. Ele fica tão tenso e cheio de fluido que a pele ao redor estica até ficar translúcida, brilhando com um tom avermelhado ou roxo escuro, prestes a romper. Se você tocasse em um desses caroços, sentiria o calor da inflamação queimando através da pele. Era a carne humana tentando conter o inconcontível. Se o paciente sobrevivesse aos primeiros 3 dias, o horror atingia o ápice. Os bubões não eram apenas dolorosos, eles eram fontes de infecção constante. Quando a pressão interna se tornava insuportável, a pele se rompia. O que saía de dentro de um bubói rompido era um fluido fétido, uma mistura de detritos celulares e pus esverdeado que cheirava à morte antiga. Mas o vazamento não era apenas externo. Internamente, a bactéria começava a causar hemorragias subjacentes. É por isso que o nome é peste negra. O sangue vazava dos vasos para debaixo da pele, criando manchas negras e violáceas, as chamadas fichas da morte. Imagine o estado de uma cama de hospital medieval. Lençóis encharcados de suor frio, sangue negro e o fluido purulento dos bubões estourados. O paciente tossia, e o que saía de seus pulmões não era apenas catarro, mas pedaços de tecido pulmonar necrosado e sangue espumoso. Nesse estágio, a peste se tornava pneumônica. O hálito do doente era tão carregado de bactérias e decomposição que os médicos acreditavam que o simples olhar do moribundo poderia transmitir a maldição. Os médicos da época, desesperados e sem conhecimento de micro-organismos, recorriam a métodos que hoje pareceriam rituais de tortura. Acreditando que os humores estavam corrompidos, eles tentavam forçar a saída da doença. Eles pegavam facas de ferro quente e cortavam os bubões ainda fechados. O grito do paciente ecoava pelas ruas, enquanto o médico pressionava a ferida aberta para drenar o pus, muitas vezes sem saber que aquele fluido era puro veneno bacteriano. Para puxar o veneno, eles aplicavam substâncias bizarras sobre as feridas, fezes humanas misturadas com resina, ou o ventre de um pombo vivo cortado ao meio e colocado ainda pulsante sobre o bubói aberto. Havia também a técnica dos sapos. Eles acreditavam que sapos vivos poderiam sugar a peste. Colocavam o animal sobre a ferida até que o sapo morresse, inchado de toxinas, ou assim eles pensavam. Na realidade,
Essas práticas apenas aceleravam a septicemia e garantiam que a infecção se espalhasse para as mãos do médico, selando o destino de todos no quarto. Era o triunfo da superstição sobre a carne em decomposição. Nos estágios finais, a falência múltipla de órgãos era inevitável. O sistema nervoso entrava em colapso, causando espasmos musculares violentos e delírios. O doente gritava não só de dor física, mas de terror mental, vendo demônios nas sombras das velas. Quando o coração finalmente parava, o processo de decomposição já estava tão avançado que o corpo parecia derreter. As cidades tornaram-se depósitos de cadáveres que ninguém queria tocar. Em Londres e Paris, covas coletivas eram abertas e os corpos eram empilhados como lenha. O fluido cadavérico infiltrava-se no solo, contaminando os poços e mantendo o ciclo de morte-vivo. A peste negra não foi apenas uma tragédia histórica, foi a prova de que a nossa biologia é frágil diante de um inimigo microscópico. Aqueles que vazaram e apodreceram nas ruas medievais deixaram um rastro de DNA que ainda estudamos hoje, tentando entender como algo tão pequeno pôde causar uma devastação tão visceral. A praga passou, mas o medo do corpo que trai permaneceu. A imagem do médico da peste com sua máscara de bico e ervas aromáticas tornou-se o símbolo máximo do nosso fracasso diante da natureza. E você? Se vivesse em 1348 e sentisse o primeiro sinal de um bullboy, o que faria? Rezaria por um milagre ou aceitaria o destino dos fluidos? Deixe sua teoria nos comentários. A peste era um castigo ou apenas a natureza sendo cruel? Curta este vídeo se você tem estômago para a história real e inscreva-se no Medieval Decay. No próximo episódio, vamos dissecar outra morte bizarra que a história tentou esconder. Porque aqui, a história não é apenas contada, ela é dissecada.